Outubro é o mês do combate ao câncer de mama, mas a verdade é que a prevenção contra essa doença deve acontecer sempre. Todos os anos são detectados quase 60 mil novos casos. Vamos começar entendendo quais os fatores de risco da doença. Então, existem inúmeros fatores, né? Os fatores que são mais importantes é a obesidade, sem dúvida. A obesidade faz com que você tenha um aumento de peso, está acima do peso, faz com que você tenha mais hormônio circulante, e o hormônio, que é a estrogênio e progesterona, é fundamental para a proliferação das células mamárias, e quanto mais proliferação das células mamárias, mais chance de você ter um aumento da incidência do câncer de mama. Então, pacientes mais obesas têm mais chance de câncer de mama do que pacientes magras, né? Em relação ao tabagismo, o pessoal acredita muito que o tabagismo está relacionado. A gente ainda não tem essa informação, mas fumar não é bom para ninguém. Então, inúmeros tipos de câncer têm aumento da prevalência. Então, o tabagismo é uma coisa que ele não está confirmada na mama, mas ninguém deve fumar. Em relação ao álcool, o álcool está relacionado ao consumo excessivo de álcool, aumento da incidência de câncer de mama. E o sedentarismo por si só, né, por causa da obesidade, a falta de atividade física está relacionada ao aumento de câncer de mama. Esses são os principais fatores de câncer de mama. Se detectado precocemente, o câncer de mama tem uma taxa de cura de 95%. Por isso, é necessário investir em prevenção. Então, como podemos prevenir? Realizando o autoexame. O autoexame tem que ser feito uma vez por mês, tá? É muito importante que a população faça, porque você precisa conhecer as suas mamas, né? Então eu vou explicar os passos do autoexame para que todas as mulheres consigam fazer em casa algo simples e que tenha uma chance de você descobrir um câncer de uma maneira mais precoce do que você ficar sem fazer o autoexame, tá? Então o primeiro passo é você parar em frente ao espelho, se observar com as mãos junto ao corpo, ver se você tem algum tipo de alteração nas mamas, fazendo uma comparação entre elas. O segundo passo é você levantar as mãos e observar nesse movimento se você tem algum tipo de alteração nesse levantar, se tem alguma retração, se tem algum tipo de nódulo que você consiga ver, alguma lesão, uma ulceração na parte de baixo da mama. Então você consegue ver alguns tipos de alterações só por esse simples fato de levantar. O terceiro passo, você vai pegar a mão contralateral, que você vai fazer a mão esquerda nesse exemplo, vai pôr em cima da cabeça, vai colocar a mão, nesse caso a mão direita, sobre a mama esquerda, e vai fazer movimentos circulares sempre em direção ao mamilo, e vai observando se palpa algum tipo de nódulo, se palpa algum tipo de endurecimento que tenha diferente do que é o habitual no autoexame. E você vai fazendo, vai pondo como quadrantes, então vai fazer o quadrante superior voltado para fora, o quadrante inferior voltado para fora, o quadrante medial você vai fazendo o mesmo tipo de movimento até chegar ao mamilo, e o quadrante superior para a parte do meio do corpo você vai fazer o mesmo movimento. Assim que você faça todos os quadrantes, você pode fazer até a expressão do mamilo, apertar o mamilo para ver se tem algum tipo de secreção. Normalmente isso quem faz é mais um médico, mas a paciente, se tem algum tipo de alteração, ela pode ver se tem algum tipo de secreção nesse momento, tá? Você vai fazer o mesmo movimento com a mão direita e vai fazer os mesmos movimentos que eu acabei de denotar da outra mão. E vai fazer uma comparação, e assim a gente sabe qual que é o tipo, se a paciente tem alguma alteração ou não, a própria paciente vai saber e vai ir num médico mastologista para fazer o exame mais detalhado. Quanta informação importante, né? Mas atenção, aí vai mais uma dica. O autoexame deve ser feito sempre 7 dias após a menstruação. É importante fazer depois da menstruação, porque antes da menstruação, a mama, ela sempre, quando você está antes da menstruação, a mama foi preparada para uma possível gestação. A partir do momento que você não tem essa gestação,
a mama, ela um pouquinho antes da menstruação, ela está bem engurgitada, ela aumenta de tamanho, pode aumentar até 30 centímetros cúbicos, tem sensação de peso e a sensação de edema, e você consegue ver uma dificuldade de fazer o exame. Além disso, a paciente muitas vezes tem dor no exame e ela acaba não fazendo mais porque é desconfortável. Se você faz 7 dias depois, você vai ter uma mama sem ter essa proliferação, sem estar aumentado de volume, e você não vai ter dor na hora de fazer o exame. Então é um exame muito mais eficaz. Mas e a mamografia? Quando devemos começar a fazer? Todas as mulheres, pela Sociedade Brasileira de Mastologia, têm que fazer a mamografia a partir dos 40 anos. Por que é importante a partir dos 40 anos? A incidência de câncer de mama a partir dos 40 anos, ela começa a ser cada vez maior. Então, se você deixa de fazer a mamografia lá para 50, 60 anos, você vai perder muitas pessoas que poderiam ter diagnóstico precoce se você fizer mais tarde. Então, a partir dos 40 anos, como essa incidência começa a crescer, a mamografia ela é custo efetiva, ou seja, quanto você tem mais chance de fazer mamografia e pegar uma alteração. Por isso que a partir dos 40 anos, e antes a mamografia antes dos 40 anos, ela não tem essa utilidade daí. Só se você tiver algum sinal ou sintoma, que você vai fazer um exame mais precoce. E quais são os sintomas e sinais que alertam para a presença do câncer de mama, hein? Sinais e sintomas são coisas diferentes, né? Toda vez que você tem um sinal é um exame, uma alteração física, né? Então, assim, quando você olha a sua mama, são vários tipos de sinais para câncer de mama. Então, quais são eles? Ulceração do mamilo é um tipo de alteração para câncer de mama. Quando você palpa um abaulamento, você vê que, né, tem alguma bolinha, alguma coisa alterada na visualização ou na palpação. Se você vê alguma secreção, principalmente em aspecto de água de rocha ou sanguinolenta, são coisas que podem estar relacionadas ao câncer, não necessariamente estão, mas podem estar relacionadas, tá? Ou uma retração da mama. Então, você olha a tua mama, a pele está retraída, tá? Ela entra para dentro. Então, são sinais que você tem que ficar atento, tá? A mama, muita gente relaciona o sintoma como dor mamária. Dor mamária não tem nada a ver com câncer de mama. Câncer de mama, ele não dói, tá? Então, é uma coisa que sempre as pessoas acreditam que tem uma correlação com dor, alguma coisa, mas não, câncer de mama não dói. É uma coisa que eu gosto de frisar, porque às vezes a paciente só vai procurar fazer um exame com sintomas, e na verdade, quando você tem uma dor, e na verdade o câncer de mama, ele é silencioso, por isso que é tão importante fazer um exame de rastreio, que é mamografia a partir dos 40 anos. Entendido. E como funciona o tratamento após o diagnóstico do câncer de mama? Hoje em dia, os tratamentos, eles melhoraram muito, né? Então, assim, existem 3 pilares de tratamento que a gente sempre faz para todos os pacientes que a gente pensa, né? Não todos vão precisar, mas a grande maioria. Que é o tratamento cirúrgico, o tratamento com quimioterapia e o tratamento com radioterapia. Cirurgia, todos os pacientes vão acabar fazendo. Hoje em dia a gente, e no Nossa Saúde, a gente tem uma equipe, que sou eu que faço a parte da cirurgia, da reconstrução mamária, então a gente consegue fazer com que as pacientes não tratem só o câncer, mas também tem a parte estética que é importante, então a gente consegue oferecer e consegue fazer um tratamento cada vez menos agressivo e com mais qualidade para o paciente. Em relação à quimioterapia, a depender, tem pacientes que vão precisar, a grande maioria, tem pacientes que não. A quimioterapia é uma forma de combater o câncer não só localmente, mas em todo o corpo, por isso que cai cabelo, por isso que, né, pode cair cabelo, por isso que tem algumas alterações no corpo, mas ela é um tratamento para todo o corpo e ela é muitas vezes fundamental para a gente ter o combate. Cada vez está com menos repercussões de sintomas assim que são desagradáveis e cada vez mais efetiva. Então a gente está ganhando muita qualidade no tratamento de quimioterapia. E o tratamento de radioterapia é um tratamento para aquelas pacientes que conservam a mama, ou seja, que você não tira toda a mama, você tira um pedacinho da mama, você obrigatoriamente tem que fazer uma radiação nessa mama para que você mate qualquer célula que tenha ficado. É um tratamento super tranquilo, a maioria dos pacientes não tem nenhuma repercussão maior do tratamento, e todo mundo vai muito bem nesse tipo de tratamento. Então, hoje em dia a gente está bem servido e com certeza cada vez mais vai ficar mais efetivo e melhor o tratamento para os pacientes. E para finalizar, um recado final. Cada vez mais
o câncer de mama, você tem um tratamento mais efetivo. Então, antigamente, lá na década de 70, 80, você tinha um índice de mortalidade de 50%, 40% assim, do câncer. Hoje em dia isso está longe. Hoje, se você consegue ter um diagnóstico até precoce, que é por isso que a gente pede para todo mundo faça os exames de triagem, até 2 centímetros se o câncer tiver, um câncer pequeno, você tem mais de 90%, 95% muitas vezes de sobrevida, de cura desse câncer. Então, você fazer o tratamento precoce, você descobrir precocemente é a coisa mais fundamental. Então, graças a Deus que cada vez mais a gente tem esse tratamento precoce e cada vez mais a gente salva vidas e faz com que a paciente tenha também não só salvar vidas, mas tenha uma qualidade de vida também depois, que é muito importante. Lembre-se, o câncer de mama não faz quarentena.